Olá, muito bom dia novamente para você que nos acompanha na tela do portal e TV CM7 Brasil. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a situação que aconteceu na tarde de ontem em Terra Preta, no município de Manacapuru, que infelizmente aquele fenômeno que a gente sempre passa por essa época de estiagem, de seca extrema, que é o fenômeno das terras caídas, acabou atingindo na tarde de ontem ali o porto de Terra Preta e acabou ali pegando algumas residências, umas casas flutuantes e também parte deste porto, né? Nas imagens que nós recebemos ontem ainda através das redes sociais, muita gente conseguiu observar o desespero de algumas pessoas porque tinham residências flutuantes e tinham pessoas dentro dessas residências. Inclusive, tem uma criança, a Letícia Correia, de 6 anos de idade, que segue desaparecida. Inclusive ontem, quando escureceu, o Corpo de Bombeiros cessou a busca por essa criança, mas na manhã desta terça-feira, do dia 8 de outubro, eles retornaram as buscas pela Letícia Correia, a criança que segue desaparecida. Ontem, por conta dos ânimos, muita gente estava passando informações que não acabavam batendo ali com o que estava acontecendo, informações equivocadas. A gente reitera aqui que tanto da parte de funcionários, tanto de pessoas que estavam no local, alguns familiares confirmaram algumas informações, mas outras pessoas já falavam que não. Então, até o momento, essa criança de 6 anos, a Letícia Correia, segue desaparecida. Os pais estão desolados e pedem aí ajuda da população para que de repente souber alguma informação e seguem orando para que a Letícia seja encontrada. A estimativa é que ela seja encontrada com vida, afinal os familiares estão muito abalados por essa situação. As equipes do Corpo de Bombeiros que saíram daqui de Manaus, daqui do nossa capital, para o município do interior, lá de Manacapuru, para auxiliar nessas buscas. Afinal, a gente sabe que tudo que é no interior, às vezes, é de uma forma reduzida. Então, várias equipes de Corpo de Bombeiros, também Polícia Militar, foram para o município de Parintins para ajudar nas buscas da pequena Letícia e também caso tenha possíveis outros desaparecidos. Agora, eu vou só dar um adendo aqui, que ontem, lá em Manacapuru, era ponto facultativo. Por este motivo, o porto de Terra Preta estava com poucas pessoas na parte ali da sua balsa, o que acabou sendo ali uma feliz coincidência, porque se tivesse a quantidade de trabalhadores ou de pessoas que transitam no porto, a tragédia seria bem pior. Mas também é uma tragédia anunciada, afinal, horas antes, um morador da região chegou a mostrar as rachaduras que estavam sendo abertas próximo do porto de Terra Preta. Ou seja, ele chegou a filmar e chegou a comentar: olha aqui, gente, o nosso porto está cedendo. A qualquer momento a gente pode passar por aquele fenômeno das terras caídas e pode acontecer um grande desastre. Isso foi horas antes, mas infelizmente o desastre acabou acontecendo horas depois e acabou aí desabando tudo ali do porto de Terra Preta. Nas imagens a gente consegue observar, abriu uma grande cratera. Vale lembrar que essa época agora é época de estiagem, é época de seca e infelizmente esses fenômenos acabam acontecendo. Ano passado nós tivemos diversos registros desse tipo e infelizmente começamos com esse novo registro agora, onde acabou aí tirando parte da estrutura lá do porto de Terra Preta. A gente segue trazendo informações para você, mas lembrando, até o momento, a criança Letícia Correia, de 6 anos de idade, segue desaparecida. A Prefeitura de Manacapuru havia divulgado uma lista de pessoas desaparecidas, mas conforme o andar da noite, essas pessoas foram encontradas, algumas delas estavam a caminho do porto, mas conseguiram desviar o caminho, o que acabou aí deixando elas em segurança. Torno a dizer, as buscas pela criança Letícia Correia, de 6 anos de idade, estão sendo retomadas na manhã desta terça-feira lá no município de Manacapuru. A gente acaba se solidarizando com a família desta criança porque, querendo ou não, é uma vida e os pais estão ali desesperados, desolados. Até quem não tem filhos consegue se colocar no lugar dessa família e consegue imaginar o desespero a qual eles estão passando. Tanto que ontem, no meio ali da situação, os familiares que tinham só ouvido a informação e tinham vindo para Manacapuru estavam até confirmando que essa criança havia sido encontrada e já sem vida, porém essa informação não procede, as buscas estão seguindo. Agora também quero aproveitar para falar sobre
esse desespero que acontece, muita gente chegou a informar que mais de 200 pessoas estavam desaparecidas. Essa informação, ela não procede, tá? Hoje nós estávamos parados ali no canto, depois de fazer uma live sobre o encontro de um cadáver, e um senhor chegou: bom dia, poxa, triste aquela situação lá em Manacapuru, né? Mais de 200 pessoas desaparecidas. Eu, opa, senhor, infelizmente, apenas uma criança segue desaparecida. A lista que divulgaram de desaparecidos não chegou a 10 pessoas, muito menos a 200. Então, se você abriu algum portal e viu que tinha mais de 200 pessoas desaparecidas, essa informação, ela não procede. Até o momento, nós só seguimos com a informação de que as buscas pela pequena Letícia Correia foram novamente reiniciadas. E a gente espera que o Corpo de Bombeiros consiga aí exercer esse belíssimo trabalho numa situação tão difícil com a qual os moradores lá de Manacapuru estão acompanhando. Para mais informações, a gente retorna e traz para você aqui uma matéria completa no portal cm7brasil.com. As imagens quem traz para você é o Tássio Pierre, eu sou Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.